15 horas. 105.6 FM. Rádio RCM. A magia da vida. Na RCM. A magia da vida. Música, humor e convidados. Descubra a magia da vida com Nuno André. Bom dia, quinta-feira, mais um dia especial para si que está desse lado, seja no carro, em casa ou no trabalho. Estamos finalmente a livrar-nos desta pandemia e a retomar o normal. Como já temos vindo dizer, é bom que o normal não seja exatamente aquilo que era. Por isso, para mais um programa excepcional, conto consigo que está aí desse lado. Chama os seus netos, a sua avó, a sua mãe, o seu pai. Este é um programa familiar. Esta é a magia da vida. And this one's for you. And you can tell everybody that this is your song. It may be quite simple, now that it's done. Hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is. Now you're in the world. Sat on the roof and I kicked off the moss. Well, some of these verses, well, they got me quite cross. But the sun's been kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see I've forgotten if they're green or they're blue. Well, the thing is, what I really need, yours got the sweetest eyes I've ever seen. A magia da vida tem um momento sempre muito especial com a participação de diferentes convidados. E hoje, dia 4 de junho, já estamos todos muito aflitos para ir para a praia porque o sol estava a brilhar, pelo menos até ontem, mas aqui na região de Mafra, bom, aproximaram-se assim umas nuvens cinzentas e por isso não estamos propriamente com vontade de ir à praia. Mas estamos com muita vontade de falar com o Nunes Forte, que já está do outro lado da linha. Bom dia, Nunes Forte. Olá, bom dia, Nuno André. Cá estamos, como sempre, também como ouvintes do teu programa. Isso não falha. Hoje uma surpresa, porque não estava propriamente programado conversarmos, mas eu pensei, bom, temos que fazer aqui um apanhado, isto porque já estamos num, quase que se pode dizer, num pós-pandemia, depende do conceito de pandemia, e temos vindo a trabalhar com imensos projetos. A tecnologia mostrou-se uma grande aliada para a comunicação. No seu caso tem estado em confinamento quase absoluto, aliás, salvo a exceção do dia do município, que tive a oportunidade de partilhar aqui consigo no estúdio, um grande dia. Nunes Forte, depois destes meses de isolamento, de quarentena, com tanta confusão, com tanta gente a opinar, uns por um lado, outros por outro, mas o que é certo é que isto também tem sido viver. As vidas não ficaram em suspenso, ou sente que sim, que estiveram em suspenso até hoje? Bem, para algumas pessoas certamente estiveram, não é? Obviamente que há aspectos da vida que neste novo normal ainda não estão a acontecer, como o contacto próximo, por exemplo, no meu caso, com os meus netos, enfim, há alguma preocupação. Mas faço a vida normal, apesar de ter quem vá às compras, há situações pontuais que eu próprio vou fazendo,
porque nós temos que nos habituar a viver assim. É certo que este novo normal já começa a ser preocupante em alguns casos, considerando as últimas notícias. A poluição tinha desaparecido, pelo menos na China e noutros sítios, e neste momento está a voltar outra vez em força. Ou seja, este novo normal traz muito do antigo normal que nós não queríamos. Por outro lado, André, tu falaste logo no princípio do programa acerca da pandemia eventualmente a desaparecer. Claro que eu, como estou em casa e estou muito atento a toda a informação, ela infelizmente não está a desaparecer como desejaríamos. O vírus anda por aí e, aliás, na responsabilidade que tenho na informação regional que faço para a RCM, procuro estar atento às publicações credíveis. E, por exemplo, amanhã, no noticiário da manhã, tenciono transmitir uma opinião do Dr. Tiago Correia, que é professor de Medicina Tropical, e que chama a atenção para o facto que muitas pessoas consideram anormal deste surto, digamos assim, que está a acontecer na região de Lisboa e Val do Tejo. Felizmente, não afetando demasiado Mafra, porque os números aqui não estão a subir de uma maneira tão assustadora como noutras zonas, mas ele alerta para que as pessoas não se devem preocupar demasiado com esta situação. Ou seja, as entidades de saúde estão a tentar controlar e não nos devemos preocupar. Porquê? Porque ele diz que este é também o novo normal. Enquanto o vírus andar por aí, nós, volta e meia, ouviremos falar destes surtos. Agora é neste sítio, pode acabar aqui e de repente começar num outro sítio completamente diferente. Portanto, é uma situação a que nos temos que habituar e não entrarmos em pânico. O que não deixa de ser um tanto ou quanto assustador, não é? Acaba por ser um tanto ou quanto assustador, se bem que é importante percebermos que estas questões das doenças, das pandemias, evidentemente que têm sido cíclicas. Sabemos que ao longo do tempo têm existido inúmeras pandemias, aliás, a própria gripe, a influenza, que hoje consideramos apenas em uma gripe, não é? Sabendo que há anos que é mais forte que outros, mas a verdade é que a gripe, quando surge, também surge enquanto vírus, porque há doenças provocadas por vírus, outras por bactérias, mas o que é certo é que ficou, ou seja, o vírus da gripe chegou para ficar. Tudo aponta que este vírus possa ter chegado também para ficar, e aqui traz-nos um outro problema. É que, no fundo, o conceito de Darwin, que é a lei do mais apto, ou seja, aqueles que conseguirem aguentar, aguentam e vivem, e aqueles que não se aguentam acabam por morrer. É um pouco esta seleção natural que estamos a passar. Há aqueles que são os mais aptos e há aqueles que possam não vir a aguentar. Ficando a doença ou não, o que se sabe é que estamos a batalhar. A humanidade está na frente de batalha para conseguir alcançar a solução para este vírus. Mas, no fundo, os especialistas estão no laboratório a investigar, a trabalhar para encontrar a vacina. Os políticos fazem o seu trabalho, uns consideramos melhor, outros pior, porque uns brincam com as mentiras, outros falam as verdades, mas também jogam com os números. Enfim, ainda não percebemos bem ao certo, e espero que não venha daí uma grande surpresa quando se perceber, afinal, que manipulação é esta que a política está a fazer, porque os valores não batem certos, os países entram em desacordo. É assustador ver que as pessoas estão perdidas, não é? O próprio Papa alertou para o que se passava nos Estados Unidos, para um homem que já viveu mais de 70 anos, Nunes Forte, e não estou com isto a dizer que já é muito velhinho, tem um espírito jovem, aliás. Estou com barbas brancas e tudo. Mas o que é certo é que esse espírito jovem dar-lhe a vida por muitos e longos anos, mas a verdade é, depois de ter passado por tanta coisa, aliás, não é assim tão velho que tenha conhecido a peste negra, nem nada que se pareça, mas já assistiu a grandes surtos, grandes revoluções. O que estamos a passar é definitivamente um ponto de viragem, não acha? Eu acho que sim. Não há dúvida nenhuma que pelo menos houve uma consciencialização do problema. As pessoas terem ficado confinadas em casa, não só em Portugal, mas no resto do mundo, deu para pensar. Pelo menos deu para pensar. As pessoas perceberam que o caminho que se estava a seguir não era o mais correto, e que é necessário reconvertermos a nossa vida e conseguirmos dar novas perspectivas. Eu penso até que a grande influência começa nos mais pequeninos. Os mais pequeninos sentiram isto de um modo muito especial e certamente não vão esquecer no futuro, pelo menos aqueles que têm 6, 7, 8, por aí fora. Não digo os de menos idade, porque ainda não se aperceberam, estão com os pais, estão com as mães, mas os outros que já tinham os seus amiguinhos perceberam que tudo mudou.
e inclusivamente o uso da máscara, todas as novas situações. Eu, por exemplo, posso contar um caso que tive conhecimento ontem. Por exemplo, há aqui uma professora da escola EB1 da Venda do Pinheiro que está muito próxima dos alunos e tem procurado, para além do normal funcionamento das aulas, como está a ser feito à distância, ela tem-se encontrado com os alunos. Logo foi permitido, no próprio jardim, aqui no Parque Ecológico, tem festejado aniversários. Hoje, creio que há um aniversário também de uma aluna, vão todas, enfim, com distância social, vão com as máscaras, e ela está a tentar dar-lhes este novo normal. Claro que estas crianças não vão esquecer nunca mais esta fase da sua vida. Como eu, por exemplo, em miúdo, não apanhei, porque foi quando o meu pai nasceu, que houve de facto a anterior pandemia, mas que se falava muito dela, era conhecida propriamente como gripe espanhola, mas quando havia uma grande constipação toda a gente ficava aflita porque morreram muitas pessoas no mundo e em especial também em Portugal, e aqui na região também houve conhecimento disso. Depois habituámos-nos. Também podíamos ir parar, por exemplo, à tuberculose. Aqui perto, em Montachique, eu estou a falar-vos da Venda do Pinheiro, havia um sanatório. Quando eu era miúdo, houve uma grande polémica porque havia necessidade de construir mais sanatórios e chegou-se a falar na Venda do Pinheiro, a população juntou-se e não quis. Eu era miúdo e não me esqueci disso. Porque o sanatório era uma espécie de exílio. A pessoa estava realmente doente e infectava todos, e então tinha que ser, digamos, internada num sanatório, e muitas vezes morriam sem as pessoas também poderem fazer o luto, como acontece hoje em dia. Atualmente, esses sanatórios, nomeadamente o de Montachique, estão desativados e praticamente em ruínas. Porquê? Porque tudo evoluiu, apareceram novos medicamentos, e no caso da tuberculose, por exemplo, que é uma doença altamente contagiosa, logo que alguém tome a primeira dose de medicamento, já não contagia ninguém. Isto é extremamente importante que seja entendido. Portanto, não podemos viver em pânico, sabendo que estamos no centro desta pandemia, mas que as soluções vão ser encontradas. Claro que há contradições, há medicamentos que se dizem que não podem ser usados e depois já estou a estudar. Outra vez há dias falava que a cloroquina não podia ser utilizada, agora já estão a estudar a possibilidade de ser outra vez. Enfim, porquê? Porque estão a navegar à vista, ou seja, a informação é mais rápida do que o conhecimento científico. Mas aquilo que o tal professor Tiago Correia, que amanhã vou apresentar na Informação Regional, diz é que temos que estar serenos, que não nos devemos preocupar neste momento, porque a situação está controlada, na medida em que todos nós respeitemos as normas que estão instituídas, máscara, distanciamento social e a higienização das mãos, mas temos que nos habituar à ideia que enquanto não existir vacinas e medicamentos, volta e meia vamos ouvir falar de pequenos surtos, não é? Aqui e ao Temos que nos começar a habituar a isto sim é o chamado novo normal, que aliás é uma expressão que daqui a pouquinho, se me permitir, vamos retomar, até porque a companhia hoje será com o Nunes Forte, porque aliás vamos falar também das questões dos espetáculos, do teatro, da produção, do cinema, das artes em geral, dado que agora vou aproveitar, porque sendo um homem da comunicação, da rádio e da televisão, temos muito para refletir. Nunes Forte, entretanto, não sei se alguma vez assistiu a um filme que se chama Moulin Rouge. É giríssimo, aliás, inspirado no famoso Casino de Paris, não é? Moulin Rouge. Tantas... Perfeitamente. E que tem um moinho no exterior do teatro, não é? Moinho esse que também faz a ligação com Mafra, terra dos moinhos, dos moleiros, e obviamente, como já falámos, quando foi no dia da espiga, a simbologia da espiga, do pão, do trigo que tem que ser triturado, o sofrimento, mas depois a ser colmatado pela vida. O Moulin Rouge não tem muito a ver com isso, enfim. São outros moinhos. O trigo é o outro. Aqui não nos falta separar o trigo do joio. Seja como for, vamos recordar um momento de intensa paixão, de intenso amor vivido entre duas pessoas, porque o amor não está reduzido a homens, a mulheres. O amor é simplesmente o amor. And the
your song. It may be quite simple now that it's done. Hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is. Now you're in the world. Sat on the roof and I kicked off the moss. Well, some of these fussers, well, they got me quite cross. But the sun's been kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see I've forgotten if they're green or they're blue. And the thing is, what I really need, yours got the sweetest eyes I've ever seen. O amor, no caso, o filme Moulin Rouge, com a música de Elton John, Your Song, a tua música. Para todos os apaixonados, para quem sabe o que é o amor ou para quem ainda não o descobriu. Porquê? Porque o amor, sim, o amor é feito para toda a gente. Bom, em todas as quintas-feiras temos uma colaboração especial, cultural, e não podia deixar de ser convosco um momento de Francisco de Pina Queiroz. Bom dia, Dona André, bom dia a todos os senhores ouvintes e as senhoras ouvintes, amantes e falantes desta maravilhosa língua, a língua portuguesa. Pois bem, Dona André, hoje vamos relembrar que no dia 4 de junho de 1896, Henry Ford concluía o quadriciclo, que passaria a ser denominado quadriciclo de Ford. Foi o primeiro automóvel movido a gasolina e foi neste dia que foi feito um teste com sucesso, dando assim para todos nós o primeiro veículo motorizado. Aqui com um pequenino problema de ordem técnica, o professor Francisco Queiroz, a chamada foi abaixo, mas retomaremos logo o que possível. Entretanto, Nunes Forte, estávamos a falar há pouco das questões da pandemia e da forma como o novo normal se tinha instalado. Esta expressão é uma expressão que tem corrido por aí, o novo normal. Não sei se já adotou ou não. Sim, de vez em quando também digo, nós se não adotamos as expressões que circulam, às tantas não falamos a mesma linguagem e as pessoas não nos entendem. Não quer dizer que nós estejamos de acordo exatamente com a expressão, mas é a forma de percebermos que há uma nova forma de encarar as coisas e isso é notório, como há bocado já davas a entender, no mundo da rádio, da televisão e do espetáculo. Embora aqui haja muitas contradições. Como eu já tive a oportunidade de dizer, sente-se que todos os governos, incluindo o português, estão a navegar à vista, porque não havia um manual de instruções como lidar com a pandemia. E, portanto, são tomadas medidas que às vezes parecem contraditórias. Um exemplo, os aviões podem vir completamente cheios,
primeiro não podiam, agora já podem, a lotação é completa, as pessoas vão lado a lado e o pretexto é não há perigo porque as pessoas vão olhar em frente e, portanto, não estão a contaminar as que vão ao lado. Enfim, tudo isto é um bocadinho difícil de... Um argumento um pouco estranho, não é? Olhar em frente, quer dizer, no avião vamos olhar em frente, no teatro olhamos para o lado, é isso? Há ecrãs, ou no cinema há ecrãs laterais, não conhecia. É isso, e portanto o que se verifica é que realmente os espetáculos lá recomeçaram. Um espetáculo simbólico começou há dias com o Nuno Nogueira e que teve 2 sessões. A primeira era tal a fome de espetáculo que esgotou em 11 minutos, como disseram, e a segunda em 3 horas, a primeira com a presença do Primeiro-Ministro e a segunda do Presidente da República, para assinalarem o recomeço dos espetáculos. Mas o que é certo é que também, em coerência, e aqui não estou a dizer se concordo ou discordo das touradas, a verdade é que as touradas no mesmo local não são autorizadas. Quer dizer, os espectadores puderam assistir a um espetáculo em palco, mas não podem assistir à tourada que legalmente está autorizada. Portanto, não se percebe. Por outro lado, também há dificuldade em entender aquilo que ainda está determinado para os teatros. Aliás, diziam, os teatros podem recomeçar na segunda-feira. Mas a verdade é, como citou um ator e muito bem, numa crónica de Facebook, os teatros têm que ensaiar para poderem recomeçar. Mas é muito difícil em teatros. Vejamos, por exemplo, o Maria Vitória, que é uma sala que leva 600 e tal pessoas e tem, digamos, é um teatro antigo, tem 100 anos. As cadeiras são ligeiramente apertadas e, portanto, as pessoas têm que passar umas pelas outras. Mesmo que um grupo fique junto, 6 pessoas juntas e depois afastada uma pessoa, não se vê como é que isso se pode resolver. Por outro lado, os atores, sim, isso depois foi esclarecido, podem trabalhar, o que seria ridículo se tivessem que usar máscara em palco, sem máscara, mas têm que entrar e sair no teatro com máscara. Enfim, há toda uma série de complicações para a vida normal do teatro. Há situações para, digamos, autorizações na rua, ao ar livre, esperando-se que as pessoas estejam todas à distância social. Isso não é verdade, não vai ser possível. Nós vimos ontem na CLAC, o futebol começou ontem, que aliás é também uma contradição, o futebol começa e os protagonistas não têm espectadores. É como se o teatro começasse sem espectadores. O que dá a ideia clara dos primeiros interesses que se calhar existem, que não é propriamente tornar um espetáculo aquele jogo de futebol, mas movimentar os dinheiros que tem que movimentar, não é? Lamentavelmente é pelo menos aquilo que demonstram, se não é alguém que venha provar o contrário. Exatamente, entretanto as claques vão, querem-se fazer ouvir, dizem que vão cumprir tudo, mas o que vemos é, e isto também é uma nota que deixo para a maioria das pessoas, que muitas vezes, aliás eu há dias fui para uma consulta normal no hospital e algumas pessoas foram barradas à entrada porque levavam o nariz de fora. Quer dizer, portanto, há pessoas que põem a máscara abaixo do nariz. E há outras, então, para ser mais prático, em vez de tirarem a máscara nas situações em que o devem fazer, para comer, não, baixam-na para o pescoço. E depois, quando levantam, eventualmente podem arrastar o vírus para cima na mesma. Porque claro, não chega... o pescoço tapado antes. Exatamente. Portanto, é preciso termos atenção a esses pormenores todos que vão acontecer. Não chega a usar a máscara, é preciso saber os procedimentos, não é verdade? Temos que todos temos que saber, ou melhor, ter formação, por pouca que seja, porque senão a máscara, como dizia alguém, em vez de ajudar, só vem desajudar. Entretanto, já temos novamente, e neste caso ao telefone... Vamos ouvir com atenção, porque é sempre interessante. Exatamente. Francisco Queiroz, que há pouquinho tivemos aqui um pequeno problema técnico, aliás, os programas em direto têm estas preciosidades. Por isso, vamos fingir que nada aconteceu e vamos retomar a participação especial de Francisco de Pequina Queiroz. Já está desse lado. Bom dia, nunca foi tão rápido Lisboa, Mafra e Mafra Lisboa, para todo o mundo. Bom dia, amantes da língua portuguesa, falantes desta maravilhosa língua portuguesa. Nuno André, eu tinha-me referido ao dia 4 de junho de 1896, em que Henry Ford experimentou, e com sucesso, o seu primeiro veículo automóvel movido a gasolina, ficou para a história como o quadriciclo Ford. Depois ia falar, e já estou a falar, do 4 de junho de 1989. Relativamente perto no tempo, os protestos na Praça da Paz Celestial em Pequim, reparem na incongruência deste nome, face ao que eu vou lembrar.
Deste 4 de junho de 1989, na tal Praça da Paz Celestial em Pequim, foram reprimidos de forma extremamente violenta pelo denominado Exército Popular de Libertação esses manifestantes e foram mortas 241 pessoas. Mas vamos falar agora de uma data festiva e dar os parabéns a um grande compositor e cantor que está entre nós, Jorge Palma. Jorge Palma nasceu a 4 de junho de 1950. Parabéns. Hoje é dia de São Francesco Caracciolo. Bom, a 13 de outubro de 1563 nasceu numa aldeia italiana pequena, pacata, Vila Santa Maria de Chieti. Aos 22 anos e após uma adolescência tão igual à dos outros jovens, ele mudou-se para Nápoles porque teve uma vocação e ia completar os estudos teológicos. Ascânio Caracciolo morava junto à congregação dos Brancos da Justiça, uma congregação que se dedicava à assistência aos condenados à morte. E o curioso desta circunstância é que ali também exercia a pastoral um outro sacerdote com o nome Ascânio Caracciolo, o mesmo nome do jovem que estamos a falar. De quem estamos a falar recebeu uma carta que julgava-se dirigida a si mesmo, mas não era, era a outro sacerdote. Mas esta troca de correspondência mudou a vida e deu origem a uma nova congregação, porque nesta carta era pedida a anuência do destinatário ao seu trabalho também na fundação de uma nova ordem, a dos clérigos regulares menores. O nosso Ascânio Caracciolo julgava que era para ele, retirou-se para construir, redigir a elaboração da regra. O Papa Sixto V aprovou-a a 1 de julho de 1588 e Caracciolo foi para um mundo de clausura, assumindo o nome de Francesco, e a grande introdução nesta regra é a seguinte: é a introdução de um quarto voto para além dos comuns da pobreza, castidade e obediência. Este quarto voto era o de não aceitar dignidade alguma eclesiástica. Ele depois foi até a Espanha, dedicou-se à formação de noviços, mas voltando a Nápoles, a população de Nápoles nunca mais esqueceu, porque ele teve milagres dignos de registro, como a cura de um aleijado. Foi canonizado em 24 de maio de 1987 por Pio VII, e a população de Nápoles tornou compadroeiro daquela cidade em 1840. Então, Ascânio Caracciolo fica para a história dos santos como São Francisco Caracciolo. Vamos já rapidamente para o teatro, quase sem termos falado com o mundo desporto. O que é facto é que há companhias de teatro que estão a voltar à dita normalidade. Teatro Independente de Oeiras, hoje, 4 de junho, às 21h30, Os Impagáveis. Os Impagáveis são uma comédia musical que se passa nos anos loucos 20 do século XX, do século passado, uma peça que estreou no Rio de Janeiro, que teve vários prémios e que o texto é da autora Teresa Frota e a encenação de Henri Pagnocelli. A interpretação é de Ana Sofia, Carlos Almeida Ribeiro, Jaime Soares, Lourenço Henriques, Luís Viegas, Paulo Marcelo e Pedro Rodrigues, e as músicas originais são de Cacau Ferreira Castro. Muita dança nesta comédia que gira à volta de ganças, que faz alusões a filmes conhecidos como E Tudo o Vento Levou, Casa Blanca, A Rosa Púrpura do Cairo, O Pátio das Cantigas, um filme português, Os Dois Ladrões, e também faz citações, alusões muito pertinentes a grandes comediantes como o Bicho Estica, sem esquecer o nosso querido Vasco Santana. A história gira à volta de dois vilões, o Luxúria e o Carcaça, não vamos para aí, vale a pena ir ver, será às sextas e sábados, às 21h30, no Teatro Independente de Oeiras, e hoje é a sua recolocação em cena. Quanto a museus, penso que não vale a pena sair de casa. Vamos continuar a sugestão a ver museus através da internet, com muito pormenor, com boas descrições, com boa visibilidade. Quem puder no fim de semana ir apanhar um bocadinho de sol, que o faça. Quem quiser ler, não vamos ainda investir dinheiro em livros, haverá de certeza aí em casa livros para ler. Vamos ler livros e vamos comentá-los com os nossos familiares e com os nossos amigos. Isso é fundamental. Para todos vós, um bom fim de semana, muita paz,
e dizer àqueles que estão nas prisões, estão nos hospitais, que vale a pena aproveitar esse tempo, desculpem lá, para repensar a nossa vida, repensar o mundo em que vamos ter saúde para colaborar para um mundo melhor, e vamos pensar que vamos sair da prisão para ir para um mundo em que a nossa atuação é indispensável também na construção de um mundo novo, um mundo para os outros e o mundo de cada um de nós que uma vez falhou, mas todos nós falhamos na vida. Um grande abraço, muita paz e até à próxima, Nuno André. Obrigado. A magia da vida. Na RCM. Foi a colaboração do professor Francisco Queiroz. Ao telefone temos Nunes Forte, que nos tem estado a acompanhar desde o começo desta emissão, a olhar sobre o mundo, a olhar sobre a atualidade. Nunes Forte. Nuno André, desculpa interromper-te, mas na sequência do que o professor Pina Queiroz falou sobre, e é muito interessante, todas as soluções dele são sempre muito interessantes, mas temos o caso de Mafra, cujo monumento já se pode visitar, o palácio já se pode visitar, onde está a tua exposição. Não esqueçamos, não se tem falado dela, mas já se pode. A Rosa continua suspensa, na verdade, pode-se ir visitar. Houve quem julgasse que o feitiço só durava até dia 18 de maio, porque inicialmente a previsão era que a exposição encerrasse a 18 de maio, mas a verdade é que a magia surpreendeu-nos a todos e a Rosa continua a levitar. Por isso, nunca viu uma Rosa a levitar diante dos seus olhos, já sabe, visita o Palácio Nacional de Mafra e visita a exposição Magia, um olhar sobre um tesouro oculto. Obrigado, Nunes Forte, por esta lembrança. Também, exatamente, já agora também, além dos livros que as pessoas têm em casa, se ainda não têm, podem recebê-lo gratuitamente em PDF, outro livro que foi uma iniciativa da Paulinas Editora, de que tu és responsável, já que estamos a falar de coisas da casa, pois então façamos a promoção correta, porque aqui nem sequer há um interesse monetário, as pessoas podem obter realmente um livro que se chama, Nuno André? A Quarentena em Família, um livro da editora Paulinas, onde vai contar com histórias, com exercícios da física, da química, truques de magia, enfim, muitas experiências e até receitas para serem feitos em família. Não é necessário estarmos de quarentena para estar em família, também simplesmente podemos passar o dia ou o fim de semana juntos e, no fundo, para quem é católico e quiser, ou mesmo para quem não é católico, se quiser pelo menos aprender algumas das orações mais populares ou até rezar o terço, Quarentena em Família, um livro da Paulinas Editora, disponível na versão e-book gratuita, ou seja, basta ir a www.paulinas.pt e fazer a descarga do e-book. Olha, já que estamos num tempo de promoção, deixa-me promover a mim também. Porque Vamos a isso. tive o gosto de colaborar também numa iniciativa tua, que foi ler histórias que também podem ser ouvidas gratuitamente no site da Paulinas Editora. Portanto, os contos de Encantar, que estão lá. É verdade, uma noite um conto. Uma jovem. Exatamente. E, portanto, também teve uma repercussão interessante e as pessoas foram muito simpáticas e realmente referiram também com muito interesse essa colaboração que tivemos também o gosto de prestar no âmbito da pandemia. E será tudo? Não há mais nada para promover? Bom, eu quero, já agora, estamos a promover, já que estamos em promoção, quartas e sextas há informação regional e já que for mal, promove-se tudo. Exatamente, esta alegria espontânea e natural que podemos viver aqui na RCM em 105.6, na magia da vida. Nunes Forte, recordando o dia 21 de maio, não porque foi o aniversário de alguém, mas porque nesse dia comemorou-se o dia do município. E houve uma música que passámos umas 3 ou 4 vezes, até porque dedicámos o dia à Beatriz Costa, uma música que eu não conhecia e que o público em geral, ou seja, os ouvintes, gostaram de tal modo da música, não conhecendo a música, até nos perguntavam que nome era ou de quem é que era e qual é que era o nome, porque ninguém sabia. Não sei se recorda da Beatriz Costa, A Cachopa Não É Sopa. E é acompanhada pelos Anjos do Inferno. Os Anjos do Inferno. Um grande trocadilho, não é? E a Beatriz Costa no meio daqueles anjinhos. Eu vi passar um rancho e nele me arranjei.
está para nascer, quem há de ser o meu amor? Minha mãe bem que dizia muitas vezes ao meu pai: tem cuidado com a Maria, que a Maria um dia vai. Minha mãe bem que dizia muitas vezes ao meu pai: tem cuidado com a Maria, que a Maria um dia vai. Vai, nem que seja amor. Eu fui à penha e apanhei. Porque foi te apanhar de risonjinho, porque de tal maneira os quartos requebrei, que a certa altura o pau comeu. Quando a polícia veio para me pegar, gritava o povo aqui del rei: não se metam com a cachorra, que a cachorra não é sopa. Vai, só não vai. Ai, não, senhor. Devagar ou na barriga, devagar com essa cor. Ainda está para nascer, quem há de ser o meu amor? Minha mãe bem que dizia muitas vezes ao meu pai: tem cuidado com a Maria, que a Maria um dia vai. Minha mãe bem que dizia muitas vezes ao meu pai: tem cuidado com a Maria, que a Maria um dia vai. Tem cuidado com a Maria, que a Maria um dia vai. Tem cuidado com a Maria, que a Maria um dia... Ai, Jesus. A Maria um dia vai e parece que foi. A Maria um dia vai. Olha, Nuno André, já agora lembramos que essa emissão foi a propósito do dia do município, onde foi inaugurado o Centro Cultural da Malveira e onde está o Museu Popular Beatriz Costa, com elementos que ela própria ofereceu à Malveira e que já, digamos, se a Beatriz Costa foi uma mulher que deu várias voltas ao mundo, até esses objetos também já deram várias voltas, porque primeiro tiveram um Museu Popular na antiga Feira da Malveira, ali num edifício que pertencia à Junta, depois foram para um centro cultural junto à escola e depois saíram dali e agora estão ali, ou seja, têm andado de um lado para o outro realmente de todo o espólio, mas graças a Deus não só não se perdeu nada, como ainda está reforçado com peças que a sua sobrinha e afilhada Beatriz Costa, que a acompanhou até ao final da sua vida, teve o gosto de oferecer. E já agora, devo dizer que é essa afilhada que também toma conta da campa, não, digamos, tão assiduamente como antigamente, a campa que está no cemitério de Malveira, porque infelizmente já não conduz e já vem com mais dificuldade. Mas mesmo assim, tem à volta da campa, digamos, um arco com rosinhas de Santa Teresinha. E já agora conto o pormenor, porque eu estive para fazer um filme com a Beatriz Costa e que infelizmente ela do Liceu já não se fez, mas ela chamou a atenção para que na casa onde ela nasceu, na Charneca, que já não existe uma casa onde ela viveu até aos 4 anos, mas a casa onde ela nasceu não existe. Contudo, ela, quando lá foi a última vez, ficou muito feliz, porque no quarto onde tinha nascido viu uma roseira de rosas de Santa Teresinha, a flor que ela mais adorava, e portanto até queria que eu colocasse isso no filme. Sabendo isto, a sobrinha, conhecendo também esse amor que ela tinha pelas rosas de Santa Teresinha, no cemitério da Malveira, o arco tem rosinhas naturais de Santa Teresinha, cumprindo afinal um último desejo da Beatriz Costa. Isto é mais um pormenor para a história da nossa terra e das pessoas que aqui viveram e que lhe deram expressão, porque a Beatriz Costa é um nome não só da Venda do Pinheiro, que hoje está ligada, digamos, ela viveu da Venda do Pinheiro, mas, portanto, a antiga Charneca do Milharado está integrada agora da Venda do Pinheiro, mas para a história do concelho e do país, porque ela continua a ser uma figura prestigiadíssima no Brasil, onde teve realmente sucessos extraordinários. Isto é uma nota relativamente, enfim, à canção que acabámos de transmitir. Não, e que vai ao encontro da nossa ideia. Falta uma promoção. Temos mais uma, então vamos a isso. Falta uma promoção, é que Nuno André também escreve à sexta-feira no I e diz-me lá: espelho meu, é alguma coisa que tem a ver com uma crónica que hoje vai ser ouvida por ti, ou não? Espelho meu. Isso é um convite a ler já o texto. Não sei se estrago o alinhamento, mas realmente ele é tão bom e tão intencional e até, digamos,
que remete para memórias quando, enfim, é por analogia que falas do espelho, mas vais referir-te, eu sei, porque li a crónica, vais referir-te aos espelhos da Feira Popular que muitos de nós, enfim, não os mais pequeninos, mas ainda conheceram, que era aquela sala de espelhos que tornava as pessoas mais gordas, mais magrinhas, mais altas, mais baixas, enfim, muito divertido, e portanto tu fazes uma analogia muito interessante outras situações. Então o desafio já está lançado, sim senhor, então vou já avançar, mas antes quero partilhar convosco um momento delicioso. No dia, como sabemos, o dia 1 de junho foi marcado pelo Dia da Criança. E por vezes nós julgamos que as crianças estão à nossa volta e que não vão apreendendo as coisas. Julgamos que somos nós que insistimos e de repente ela diz uma palavra e é como se descobrisse naquele instante. Fiquei surpreendido, porque no Dia da Criança o meu filho, o Afonso, vai fazer 3 anos apenas, e eu de vez em quando punha por brincadeira uma música que jamais me passaria pela cabeça que ele soubesse. E não é que no Dia da Criança ele começa do nada a cantar esta música. Neste momento está o Afonso aos pulos em casa a cantar a loja do Mestre André. Se calhar o teu filho associa o Mestre André ao pai André. Pois, se calhar. Não sei, porque ele diz... Agora faço-te um desafio, porque já que partilhaste, enfim, é uma nota familiar engraçada, faço um desafio. Tenta que ele cante e que tu graves sem ele saber, e uma das próximas emissões apresenta um bocadinho dele a cantar, que é muito mais interessante ainda que ouvirmos essa canção que todos nós conhecemos, não é? Neste caso um arranjo que foi preparado, neste caso o que acabámos de emitir, por André Ria, uma surpresa que foi apresentada quando o seu último espetáculo, porque o último foi no Natal, portanto no penúltimo espetáculo em Lisboa. Bom, mas não fujas ao meu desafio. Está aceito, pronto, está aceito. Afonso, se me estás a ouvir, não ouças a partir daqui porque, ou melhor, esquece o que ouviste, que é preciso apanhar de surpresa. Aquilo, quando sabe que vai ser gravado, fica com alguma timidez. Mas estava a dizer, provavelmente ele não sabe ou não associa a loja do Mestre André aqui ao pai André, porque ele a certa altura canta, portanto já consegue inventar e diz que olha, foi na loja do Mestre André que eu comprei um papá no ninho. Portanto, se ele comprou o papá no ninho, ele agora está na fase dos inhos. Seguindo para o nosso... Então, e quando é que a gente conhece o espelho meu, espelho meu? Espelho meu, espelho meu. A ideia de ver o nosso próprio reflexo num objeto é fascinante, mas por vezes nem imaginamos o que estamos a fazer quando olhamos ao espelho. Este gesto habitual pode trazer consigo uma inquietação em torno da pergunta filosófica: quem sou? Por princípio, podemos afirmar que o espelho não mente, já que nos revela a verdade que se apresenta diante dele. Na história da Branca de Neve, a bruxa pergunta ao espelho: espelho meu, há alguém mais bela do que eu? Sim,
responde o espelho, deixando-a devastada. É aterrador quando nos dão a resposta errada. Errada na medida em que não era aquela que desejávamos ouvir. Agora que as grandes superfícies comerciais vão reabrir, gostava de alertar todos os que acreditam nos espelhos e que julgam que estes dizem sempre a verdade. Já alguma vez lhe aconteceu chegar a casa, olhar-se ao espelho e perceber que, afinal, uma certa peça de roupa não lhe fica assim tão bem? É justamente aqui que reside o ponto. Há espelhos que mentem. O mercado e a evolução tecnológica permitiram aguçar este lado do marketing e conseguiram fazer com que os espelhos nos mintam dissimuladamente. As lojas de roupa ou os ginásios, eles que o digam, são autênticas máquinas de distorção da realidade. Mas eu ainda sou do tempo da diversão da Casa dos Espelhos na Feira Popular. Lá todos os espelhos eram assumidamente mentirosos. E apesar de tudo, divertíamos-nos imenso com isso. Talvez pelo descaramento da mentira. A quem não se recorda ou nunca conheceu este divertimento, explique-se que era um circuito labiríntico de pequenas salas de espelhos que brincavam com as nossas formas. Faziam-nos gordos, magros, cabeçudos, anões ou gigantes. Ríamos-nos da ilusão. O problema surge quando olhamos para os espelhos mentirosos e acreditamos que aquilo que estamos a ver é verdade. Em última análise, não é o espelho que nos julga, mas a nossa consciência. A mesma consciência que nos acompanha e pressiona a cada decisão. A mesma consciência que nos obriga a seguir padrões de beleza que alguns cretinos tiveram a liberdade de definir. Assim sendo, importa perceber que os espelhos nos dão uma visão externa da matéria. Por conseguinte, a sociedade torna-se refém da ideia labiríntica da aparência e distraída para a ideia de interioridade. Para os distraídos, importa reter a importância de ganhar segurança e autoestima, de modo que não sejam as vozes dos espelhos a definir o rumo de cada um. Eu sei que tu preparas, digamos, a crónica no próprio dia. Amanhã é dia de saída, provavelmente, e não te quero, enfim, lançar nenhuma rasteira. Já tens tema para amanhã? Já tenho tema para amanhã, já tenho um esboço, ainda está no segredo dos deuses, mas sim, é importante que as crónicas sejam o mais atual possível. E acontece que de repente, aliás, andámos aqui durante 2 meses em torno da questão do coronavírus, e muito bem, porque era importante, mas o que é certo é que de repente parecia que não havia notícias, parecia que não havia outros temas que não fosse em torno do coronavírus. E de repente começam a surgir imensas situações. Aliás, parece que o mundo parou a propósito de um ato bárbaro. Bárbaro não só pelo homem que é morto, não aos pés, mas nos joelhos de um polícia, mas o grande choque é que aquele homem representa tantos outros homens de quem não sabemos o nome. Os tumultos na América, enfim, o que se passa no Brasil. Aliás, por falar em América e Brasil, eu recebi aqui uma chamada internacional e eu deduzo... Não me digas que são os contra, não me digas. Se calhar são os contra. Então sim, bom dia. Olha, meu caro nono. Olha, estou aqui no meu caso particular, pelo meu histórico de atleta. Se fui contaminado pelo vírus, não preciso me preocupar. Isso para mim é uma gripezinha, é um resfriadinho, tá vendo? Mas agora, com quem é que eu estou a falar? Eu não estou na dúvida, estou a falar com o Bolsonaro. Bolsonaro, olha, não lhe posso dizer provavelmente que seja um prazer falar consigo, mas obrigado por ter contactado. Já agora, Presidente Bolsonaro, pode continuar o seu raciocínio, já que já sabemos quem é. O resfriadinho, temos que voltar à normalidade, hein? Vamos todos tomar um chopp, hein? Ou vamos fazer um chouricinho. Olha lá, tá vindo? Tá vindo aí o vírus? Quer ouvir? Sr. Presidente, eu deduzo que a sua linha, o tem afirmado é que de facto não há problema nenhum no vírus, é tudo uma farsa. Aliás, vamos todos morrer um dia. Aliás, o seu pensamento aproxima-se muito de Donald Trump, com quem, aliás, partilha um ideal de vida. Não sei se tem mantido contacto com Donald Trump? Tenho.
tido contato com o Donald Trump, ele está aqui comigo e ele vai falar também. Hello, my friend. Hello, André. Hello. Everything all right with you? Prazer, muito prazer. It's Donald Trump. You stay in Portugal. You are in Portugal. Yes, in Portugal. Mr. President, tell me about the virus, please. O problema de coronavírus is a big pandemic aqui in the United States of America. Eu tenho um monte de dificuldade em falar português, mas eu vou. I'm going to try a little bit. So, eu tomo uma coisa que resulta muito bem, que é o hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina é um detergente tipo de roupa. Detergente tipo de roupa para limpar tudo. É muito forte e limpa tudo. Portanto, esse é o resultado que eu estou a dar aos americanos. Isto está aqui uma pandemia de caraças, mas nós vamos tentar resolver isso com hidroxicloroquina. E eu tomo duas tomas. Tomo uma de manhã, quando levanta, e tomo outra de tarde. E está a resultar. Olha, Nuno André, está a resultar. Eu queria também dizer aí a Mafra, se vocês tomam alguma coisa, mas aqui o coronavírus não me está a atacar. Eu estou muito contente com isso, com hidroxicloroquina. It's very good. Obrigado. Obrigado por... A lot of doctors and nurses, muitos doutores e enfermeiros tomam isso e tem sido um sucesso, o hidroxicloroquina. Eu também aproveito aí para dar um grande abraço a ti, que és um tipo formidável, que me jeita a vida. E também dá um abraço a esse grande malandro, que eu adoro ele. I love it. Que é o Marcelo Rebelo de Sousa. Gosto muito dele. Very good. Donald Trump e Jair Bolsonaro. Bolsonaro também está aqui. Bolsonaro também. Quero agradecer tudo. Não, estou aqui mesmo. E mesmo no Brasil, estou a fazer aquilo sobre... Fica o convite para um dia destes poderem... Quando os aviões já puderem aterrar no aeroporto de Portugal, fica o convite, Jair Bolsonaro e Donald Trump, para aqui um frente a frente nos nossos estúdios. Bom, temos que revelar todas as semanas, porque há sempre novos ouvintes e podem pensar que de facto são os próprios as vozes de Jair Bolsonaro e Donald Trump, interpretadas por Miguel Velez e João Canticastro. Bom dia aos dois, um grande abraço. Good luck. E parabéns por mais esta participação especial. Um grande abraço. Sempre um grande abraço. Nunes Forte, é sempre um momento chamado momento do contra, mas na verdade o que acontece é que não há só duas figuras do contra. Anda por aí muita gente do contra, não é? Infelizmente, eu acho que devíamos aproveitar agora para constituir o Partido do Bem, ou seja, todos juntar-nos. Só o nome partido é apenas simbólico, porque não precisamos de nada partido, precisamos de tudo inteiro, e que as pessoas se deem e se abracem simbolicamente, já que não pode ser fisicamente, para construir um novo mundo de que tanto falamos há tanto tempo e que ouvimos falar e que não fomos capazes de construir e que é necessário construir. A prova ficou dada neste 2020, que ninguém vai esquecer, porque realmente, se nós não encararmos o futuro numa perspectiva nova, realmente teremos acumulado os erros velhos que já vimos que nos levaram para uma situação muito complicada, e isto não tem nada a ver com o vírus propriamente dito da Covid-19, mas com o vírus da maldade, tantas vezes refletida, às vezes até nos Facebooks, em que as pessoas gostam mais de dizer mal que dizer bem, e comentar por comentar, ofendendo as pessoas, as famílias, tudo, quer dizer, esquecidos que estão na praça pública. E esta é a mensagem final que eu gostaria de dar. O programa está mesmo a terminar, que tenhamos um pouco mais de respeito uns pelos outros e o mundo será com certeza melhor. Sem dúvida, esse respeito que é tão necessário e que importa retomar. Aliás, no começo do nosso programa dizemos precisamente que o novo normal
É bom que não seja o retomar as nossas vidas tal como elas eram no passado, ou pelo menos antes da pandemia, porque seria mau sinal, não é? A revolução, a poluição, o descontentamento, a exploração, enfim, tantos aspectos que é necessário educar uma nova sociedade. Eu lembro-me quando era criança de escutar que era preciso mudar o mundo, que éramos a esperança do futuro, mas o que é certo é que não nos deixam mudar, não é? O mundo parece que gira ao contrário, como já alguém o disse. É sempre um convite importante e fica então para os nossos ouvintes, aliás, 2 convites. Primeiro, olha, ajudem a mudar o mundo de forma a que ele fique melhor do que estava quando o encontraram, e o segundo convite também... Vamos aprender com os erros, não é verdade? Aprender com os erros do passado. E o segundo convite, que lá está, é na próxima quinta-feira às 11 horas, escutar a RCM em 105.6, o programa Magia da Vida. Portanto, são os 2 convites para mudar o mundo, já que aqui também é um espaço de autêntica reflexão. Nunes Forte, foi um prazer, um grande abraço, continuação de um bom trabalho e amanhã na Informação Regional, não é verdade? É verdade que sim. Então, até quinta-feira vou ficar do lado de fora a escutar e amanhã fica tudo do lado de fora a escutar a informação. Combinado. Um grande abraço aos nossos ouvintes. Então, até à próxima quinta-feira, se Deus quiser. Bom dia. A magia da vida. Na RCM. A magia da vida. Música, humor e convidados. Meio-dia. 105.6 FM.